Olá, meu querido aluno do EJA 4, né? Mais uma aula de geografia, né? Hoje a gente não vai utilizar o quadro branco, mas dá certo do mesmo jeito. Próxima semana a gente volta aí a usar o quadro branco. Continuando falando sobre a questão da população, sobre a distribuição na população no mundo, né? A gente percebe que a população no mundo ela não é dividida igualmente. Vai ter canto que tem mais gente, vai ter canto que tem pouquíssimas pessoas. Isso vai depender de vários fatores, como o clima, né? Você vai ficar onde o clima é bom. Um clima muito frio, muito quente, não vai, né, ter muita gente. A questão do emprego, a questão econômica, né? Você vai ficar onde tem emprego para a sua população. Então, infelizmente, no mundo, a distribuição da população ela não é exatamente o que? Igual. Vai ter canto que vai ter mais pessoas e vai ter outros cantos que a gente vai ter um número reduzido de pessoas, né? Lógico que em áreas polares não tem gente, em floresta não tem gente, tá certo? Eu vou ter concentração humana em locais de um clima bom e que tenha emprego, tá certo? O último levantamento de 2017 mostrou para a gente que o continente mais populoso, pessoal, era a Ásia, tá certo? 60% da população mundial fica na Ásia. E eu tenho os dois países mais populosos do mundo na Ásia, a China e a Índia, tá certo? Os dois juntos dá 2,7 bilhões de habitantes, ou seja, 36% das pessoas do mundo vivem só nesses dois países, tá certo? Vejam como o negócio é quente. Então, se lhe perguntarem onde tem mais gente no mundo, no continente asiático. Mas qual país? A China. Grudado à Índia também, tá certo? Como a gente já vai ver. Então, um país populoso é aquele que tem uma grande população absoluta, que tem muita gente. Como a gente vê nesse gráficozinho aqui, ó, né, os dois países que têm mais gente no mundo, a China com 1,4 e a Índia com 1,3 habitantes. Né? Os dois estão na Ásia. Em terceiro, nós temos os Estados Unidos. Em quarto, nós temos a Indonésia. Quinto, o Paquistão. E em sexto, o Brasil. Durante muito tempo, o Brasil tinha a quinta maior população do mundo. Hoje, nós perdemos para o Paquistão. Nós temos o quinto maior território e a sexta maior população. Tá certo? Falou em população, como você já viu, a maior parte da população ela vai ficar concentrado aonde, pessoal? No continente asiático, tá certo? Bom, durante muito tempo, pessoal, a maior parte da população ela vivia no campo, tá certo? Pouca gente vivia nas cidades. Mas houve uma mudança total e hoje no mundo tem mais gente morando nas cidades. Quando eu falo cidade, é população o quê? Urbana, né? Quando eu falo campo, é população o quê? Rural. E olha o que eu digo aqui no texto. Ó. No final da década de 50, a maioria da população vivia no campo, era população rural, tá certo? Com exceção dos Estados Unidos, né, e alguns países da Europa. Então, a maior parte da população até os anos 50 moravam o quê? No meio rural, no campo. Atualmente, né, segundo os últimos levantamentos, as pessoas que moram em cidade, né, é superior que mora no campo, né? Ó, em 50, 30% da população mundial vivia aqui em área urbana. E o último levantamento já mostra, né, que 55% da população mundial vive o quê? Em cidades. E a perspectiva é que em 2050 isso chegue a 68%. Então a gente está vivendo no meio urbano. Aí a gente sabe quanto mais gente juntos, né, em cidades, mais problemas podem acontecer, tá certo? Em 2018, Tóquio, no Japão, tá certo? Se tornou a maior aglomeração urbana do mundo, onde tem mais gente concentrada. 37 milhões de pessoas em uma cidade só. Já pensou? Tóquio é gente pra caramba, né? Seguida por Nova Delhi, na Índia, com 29 milhões, tá certo? Xangai, com 26 milhões, na China. Cidade do México, né? E São Paulo, né? Cada qual com 22 milhões de habitantes, tá certo?
é gente para burro, né? O grande problema é que isso acarreta diversos problemas para a cidade, então o prefeito tem que ser bem atuante. Quando eu falo, pessoal, em aglomeração urbana, né, eu estou falando de um conjunto de cidades que estão todas próximas uma da outra, tá certo? E vão ter um grau de influência, tá certo? Com esse crescimento das cidades, né, a partir da década de 50, surge um novo termo, né, o termo que mega cidade, tá certo? Mega cidade é quando eu tenho uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Não importa se essa cidade é rica, se essa cidade é pobre, teve mais de 10 milhões de habitantes, eu vou dar o nome de quê? De mega cidade, certo? Então, mega cidades são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes, tá certo? Eu fiz uma listazinha aqui para a gente olhar das principais megacidades do mundo, tá certo? Eu tenho inicialmente Tóquio, tá certo? Com 37 milhões. Eu tenho Delhi, a gente já tinha falado. Eu tenho Xangai, eu tenho São Paulo, né? Eu tenho Cidade do México, eu tenho o Cairo, eu tenho Dakar, eu tenho Mumbai, eu tenho Pequim e eu tenho Osaka. Essas são as 10 principais megacidades do mundo. Regis, o que é uma megacidade? São cidades com a população superior a 10 milhões de habitantes, tá certo? Então, pessoal, com esse toque, com o que está escrito, você vai responder essas perguntazinhas aqui que eu coloquei para vocês, ó. Bem simples, mas bem interessante. O que seria uma megacidade? Cite exemplos, acabei de falar. Hoje a população se concentra aonde? No meio urbano ou no meio rural? Quais os dois países mais populosos do mundo? Qual o continente mais populoso do mundo? Tá certo? E como está a distribuição da população mundial? Né? Ela vai estar o quê? Variada, ela vai estar distribuída, tá certo? Mas tudo está aqui, ó, no texto. A população mundial está distribuída de maneira desigual entre os continentes e os países. Então, você assiste a videoaula, faz uma leiturazinha e responde essas 5 perguntas. Qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. Resolveu as questões? Manda pelo grupo para a gente. Todo dia à noite, a gente está lá junto para ajudar você, tá ok?